Sejam bem-vindos ao debate entre os candidatos a presidente nas eleições da Auditária em 2021. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso, tivemos uns ajustes técnicos, o pessoal ainda entrando, tentando fazer o dispositivo funcionar em casa, a gente sabe como é que é esse momento aí, dessas tecnologias, mas estamos aqui prontos para fazer o debate. Nesse debate, Eduardo Monteiro Rezende, candidato a presidente pela Chapa 1, União e Trabalho, e Reginaldo de Araújo Coutinho, candidato a presidente pela Chapa 2, Inovar, Unir e Avançar, terão a oportunidade de apresentarem melhor suas propostas e posicionamentos e responderem a perguntas enviadas pelos associados e selecionados pela Comissão Eleitoral e até de formularem e responderem questionamentos entre si. Quem me conhece, meu nome é Maurício Ramos, sou associado da Auditar há vários anos e fui convidado gentilmente pela Comissão Eleitoral para mediar o presente debate. O debate será realizado em 4 blocos. No primeiro bloco, o candidato apresentará a si, sua chapa e suas propostas. No segundo bloco, os candidatos responderão 3 perguntas formuladas pelos associados e selecionados pela Comissão Eleitoral. No terceiro bloco, o candidato fará uma pergunta, cada candidato fará uma pergunta ao outro. E no quarto bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Será realizado um sorteio de quem fará primeiro a apresentação inicial. Posteriormente, todas as apresentações, respostas a perguntas e considerações finais serão feitas de forma alternada. De forma que no terceiro bloco, fará a pergunta inicialmente o candidato que respondeu a última pergunta no segundo bloco. Bem, nesse primeiro bloco, cada candidato terá 5 minutos para apresentar a si, sua chapa e suas propostas. Muito bem-vindos, Eduardo e Reginaldo. Espero um bom debate aos dois. Tenho certeza que, como a gente conhece aqui, somos colegas, amigos. O Reginaldo estava ajudando o Eduardo a entrar aqui, fair play total, ajudando a entrar no Zoom. Tenho certeza que o debate vai transcorrer nesse nível. Bem, agora nós usaremos uma tecnologia avançadíssima e online para realizar o sorteio. Vamos colocar aqui esse instrumento avançadíssimo aqui de sorteio e vamos usar 2 papelzinhos, o escrito Chapa 1 e o outro escrito Chapa 2. Tecnologia avançadíssima, como eu falei. Né? Aqui, vamos dobrar o papelzinho da Chapa 1. Certo? Está aqui, dobrado. Bem dobradinho. Colocado aqui. O segundo da Chapa 2. Esse também colocado aqui. Dobrado, bem dobradinho. Os dois de forma semelhante. Colocados aqui nesse instrumento avançado e quem falar primeiro vai ser a Chapa 2. Depois, como eu falei, alternadamente, vão ser feitas as considerações estou mostrando aqui o outro papelzinho, realmente é da Chapa 1, serão feitas as considerações em ordem alternada. Certo? Então, primeiro, o candidato Reginaldo Coutinho, da Chapa 2, fará suas apresentações, depois o Eduardo Rezende. Bom debate aos candidatos. Você pode começar a sua apresentação, Reginaldo Coutinho, agora, 5 minutos. Boa tarde, obrigado, Maurício. Boa tarde ao colega Eduardo, boa tarde aos colegas que nos assistem, aos colegas que estão em Brasília, aos colegas que estão fora de Brasília.
Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui nesse momento tão relevante para a nossa entidade, que é a eleição de uma nova diretoria para o BN 2019-2021. Eu sou auditor desde 2012, tive o prazer de ser diretor e trabalhar na Auditar ainda em 2013. A Auditar foi a primeira entidade com a qual me associei. Estivemos eu e Maurício lado a lado lá em 2013. Vencemos aquela eleição com o lema Auditar é União. Fui diretor da Auditar nesse período, também fui coordenador pelo Sindileses na eleição 2013 até agora, na 2019, 2020, e agora assumi aí a vice-presidência do sindicato. Desde que eu entrei no tribunal, tenho compartilhado, tenho contribuído com todas as associações, né, com as quais eu posso trabalhar. A última agora foi o ProTCU, também estou trabalhando no ProTCU, estou ajudando lá no ProTCU. Conseguimos avançar bastante, conseguimos uma redução boa, né, de 3,5% em um plano, 2,5% em outro, que vai dar mais ou menos aí uma redução dos nossos custos de 3 milhões no ano lá no ProTCU. Estou falando isso porque a grande maioria de nós aqui também pertence ao ProTCU. Então, eu sempre defendi e sempre defenderei o trabalho associativo. Antes de apresentar minha chapa, que eu quero registrar, né, nós vamos fazer um debate em alto nível, sim, um debate propositivo, mas nós temos que registrar aquilo que nós precisamos melhorar como entidade. Então, eu gostaria de registrar aqui meu protesto da forma como a eleição tem sido conduzida. Nós tivemos muito pouco tempo, apenas 10 dias para montar uma chapa, centro edital foi lançado numa sexta-feira, com vencimento na outra terça-feira, ou seja, tempo útil só 4 dias, é muito pouco, né? Uma visibilidade mínima para a nossa eleição, esse momento que é tão relevante, tão importante para a categoria. Precisamos debater, precisamos conversar para que a gente consiga criar as pontes necessárias para o fortalecimento da nossa carreira e, né, a defesa das nossas prerrogativas, que deve ser sempre o propósito da Auditar. Nós temos na chapa, gostaria de apresentar para vocês rapidamente, uma chapa muito inclusiva, uma chapa que integra 3 colegas auditoras na diretoria: a Regina Luce, está como diretora administrativa, a Carla Manso, diretora parlamentar jurídica, e a Sandra como diretora de aposentados, Sandra Elizabeth. Temos o colega Luiz Paulo Costa, nosso vice-presidente, e o colega Alain Rodrigues, nosso diretor de comunicação social, como representante dos colegas ATAS. O Rafael Bittencourt é o nosso diretor de controle externo, né? O Elmito, nosso diretor de prerrogativas, e o José Carneiro Dornelles, que está há bastante tempo no tribunal, já conheceu 5 regionais, assim como eu, né? Trabalhou lá em Roraima, ele é o nosso diretor de integração regional. Temos também os colegas suplentes Evaldo, Pernambuco, Clodomir, SEX Defesa, Tiago Marafante, SEX Educação, Klaus Henry, SEC Minas Gerais, e o Elton Onésio, CFIP. Pelo Conselho Fiscal, Eulis Leonardo, SEC, atualmente está na SEC Amazonas, na verdade, CINFRA, mas na SEC Amazonas como residência. O Saldanha, Conselho Fiscal também, SEC Pará, Éden Mendes Terra Júnior, Amapá, Álvaro, em Brasília, e Ricardo também em Brasília. Nós precisamos, colegas, no que diz respeito ao nosso plano, ao nosso programa, focar as atenções no eixo representativo da entidade. Nosso programa ele foi estabelecido 2 grandes eixos, um eixo representativo e um eixo administrativo. O eixo representativo ele está calcado na defesa das prerrogativas, na aproximação com as entidades que labutam dentro da casa, em cada um do seu nicho específico, porque se quisermos ir além, se quisermos realmente inovar, mudar o nosso modelo representativo, unir a nossa classe e avançar para que consigamos prestar mais serviços, melhores serviços, entregar melhores resultados para a sociedade, a gente precisa harmonizar. O norte dessa chapa é unir a casa, harmonizar a casa. Eu espero que tenhamos um grande debate. Eu não podia deixar de registrar a minha insatisfação com a forma como foi feito. Os prazos foram mínimos. Quarta-feira, agora, por exemplo, já teremos feriado, quinta e sexta, ou seja, teremos muito pouco tempo para debater. Se eleito for, eu tenho certeza que nós, da Chapa 2, vamos mudar esse processo, vamos tornar ele muito mais amplo. Obrigado pela participação de vocês. Temos um bom debate.
Obrigado, Reginaldo Coutinho. Nesse momento, o Eduardo fará também suas considerações iniciais, na apresentação da chapa e a de si mesmo. E, Eduardo, você pode, por favor, começar a sua explanação agora. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar meu colega Reginaldo Coutinho, que brilhanta esse debate aqui para a gente tentar aí buscar caminhos, né, para a nossa entidade, mas antes de tudo eu queria saudar também todos os nossos colegas filiados, prestar a nossa solidariedade nesse momento tão difícil de pandemia. Sabemos que é difícil para todos, alguns estão em casa, não conseguem mais trabalhar nas suas unidades, né, por conta das restrições de deslocamento e tudo. Então, fica aqui nossa solidariedade também para quem teve perda na sua família e está passando, né, por todo esse momento difícil. Meu nome é Eduardo Rezende, estou concorrendo como presidente na chapa 1, União e Trabalho. Tá? Queria fazer só uma retificação aí à reclamação do colega Reginaldo. Até tive cuidado de pesquisar agora, né? Como manda o Estatuto da Auditar, foi constituída uma comissão eleitoral e ela que está encarregada, né, de conduzir a eleição. O edital foi datado de dia 5 de março para a eleição 30 dias depois, 5 de abril, e o registro das chapas no dia 16. Então, não dá exatamente 4 dias, não. Tá? É do dia 5 até o dia 16. Só fazer essa pequena retificação. Queria também saudar aí os nossos colegas da chapa que abrilhantam esse trabalho, essa proposta, esse programa que a gente quer levar à frente. Tá? Me sinto muito honrado em representá-los, que escolheram para a gente dar seguimento a uma série de trabalhos que precisam ser feitos, de aperfeiçoamento, como bem lembrou também o colega Reginaldo, e que também enfrenta batalhas em outras entidades, né? Presidente lá da STCU, vice-presidente do Sindiled pelo TCU também. Nós temos várias frentes aí para atuação em conjunto. Quero saudar aqui o meu colega vice-presidente, o André Torres. Nós temos uma chapa muito plural, tá? Com colegas muito experientes que vieram de outras gestões, não só da Auditar, mas também participaram de gestões no âmbito do próprio tribunal, conhecem muito bem a casa, nas secretarias gerais. Dizer da satisfação aí de ombrear nessa chapa com colegas como o Carlos Henrique Caldeira, o Ederson, a nossa diretora de comunicação, a Mônica Ramos, todos os outros colegas que integram a chapa, o Zé Renato, lá da área de tecnologia, ficam todos, então, saudados no nome desses nossos colegas. Temos muito para fazer, sim, temos que avançar na Auditar. Lembrando, eu ingressei na Auditar como dirigente só na última eleição, antes, e aí eu fui conhecer melhor a entidade. Antes participava, sim, de algumas atividades a pedido dos dirigentes, também das nossas assembleias, mas eu acho que a gente tem agora a oportunidade de aprofundar mais essa evolução que é preciso ser feita na nossa entidade representativa dos auditores, fazer uma conversa franca com a casa também. Temos demandas de todas as ordens com relação aos nossos colegas que atuam nos estados, todas as entidades. Eu sou filiado também à SPCU, sou filiado ao Sindiled, mas, por enquanto, o enfrentamento é na Auditar e o tempo para poder levar a mensagem, né, de uma melhoria na nossa carreira. Nós fizemos muitos trabalhos lá atrás. Eu entrei no tribunal em 97, ainda como técnico. Tá? Passei pela CGDAN, na época da construção dos anexos. Depois passei um período fora, no Tesouro Nacional, por cerca de 3 anos. Retornei em 2004 como auditor. Trabalhei na CISEX Fazenda, trabalhamos no gabinete do ministro Bem-Querer, também no gabinete do ministro Augusto Nardes, na corregedoria. Tivemos um trabalho intenso na CGDAN também, como os senhores podem rememorar aí, desde a aquisição dos pavimentos corporativos das unidades, a aprovação do plano de carreira, o envio também do PL, que trata do adicional de especialização e qualificação, pautas remuneratórias que ficaram para trás, que a gente precisa retomar também. Solicite depois a pessoa solicite uma tréplica. Essa tréplica será analisada e só será concedida se for falado se o outro candidato for citado e se tiver
situações em que não foram previstas na primeira consideração. Então, como o último candidato a falar agora foi o Eduardo Rezende, agora a pergunta será respondida inicialmente pelo Reginaldo Coutinho. Bem, a pergunta enviada é a seguinte: de que forma o candidato pretende atuar na defesa de prerrogativas profissionais e ante eventuais pressões internas ou externas sobre os trabalhos dos auditores no cumprimento de suas atribuições ou interferências nos atos de gestão de ocupantes de cargos de confiança? Eu vou repetir a pergunta. De que forma o candidato pretende atuar na defesa de prerrogativas profissionais e ante eventuais pressões internas ou externas sobre o trabalho dos auditores no cumprimento de suas atribuições ou interferências nos atos de gestão de ocupantes de cargos de confiança? A candidato Reginaldo Coutinho, você pode começar a responder a sua pergunta, respondendo a pergunta agora. Obrigado, Maurício. Obrigado ao colega que enviou a resposta. Eu tenho apenas 1 minuto. Não é isso, Maurício? Só confirma para mim, por favor, com o dedo. 1 minuto? 4 minutos. Você tem 4 minutos. Ok, obrigado. Então, eu agradeço pela pergunta. O eixo representativo da Auditar, a gente tem que ser sincero, direto e claro. Para todos os amigos que eu tenho ligado, aqueles com quem eu trabalhei em 2013, aqueles que eu tenho um pouco mais de intimidade, a grande maioria deixou de ser associada à entidade por acreditar que ela não tem defendido mais as prerrogativas do auditor. A entidade não tem trabalhado mais, nas palavras do nosso colega, na nossa visão, e é por isso que nós montamos essa chapa 2, com tão pouco tempo, não tem trabalhado mais pelo fortalecimento da nossa carreira. Nós precisamos trabalhar de novo, né? Voltar a ser a palavra do auditor, a voz do auditor, trabalhar para que sejamos reconhecidos internamente e externamente. Nós não podemos aceitar pessoas que não são do quadro, como aconteceu agora há pouco tempo atrás, manifestem-se e tomem decisões em nome da casa, inclusive com afastamento de alguns colegas. A minha proposta de trabalhar em defesa da carreira, retomar a Auditar aos rumos que ela deixou, acabou se afastando, é reunir sempre a nossa diretoria, é sempre estar atento a esses movimentos que, por vezes, não são transparentes, não são explicitados de forma clara, são movimentos velados, para evitar que o nosso auditor, que o nosso colega, ele seja tolhido nas suas prerrogativas, nas responsabilidades que ele tem e que são, inclusive, estabelecidas pela própria lei. Então, nós não podemos permitir jamais, colegas, não podemos permitir jamais que a entidade, que a nossa entidade, fique focada somente em eixos administrativos, fique focada em eventos externos que não se coadunam com o propósito para o qual ela foi criada lá em 1987, 30 de novembro de 1987. Tem uma divindade Junus que, olhando para trás e contemplando o passado, ela define o futuro. Da forma como estamos hoje, nós temos que olhar para trás para resgatar como éramos e aí sim projetar o nosso futuro, qual seja defesa das prerrogativas da nossa carreira. Então, eu espero ter respondido ao colega. Em síntese, trabalhando, estar atento a esses movimentos que às vezes não são transparentes para os colegas. E como disse o auditor do Acre, o Jorge, né, gastando saliva e sapato. Nesse mundo digital, a gente não precisa gastar tanta saliva, a gente precisa muito mais ter a disponibilidade para ligar para um colega, para ligar para os amigos, para poder se reunir e definir os rumos que a classe considera o mais apropriado. Nós temos que sair dessa inércia que nós estamos hoje, com todo respeito aos colegas que estão na outra chapa, né, a atual diretoria. Nós estamos inertes para esses movimentos, para a defesa das prerrogativas da classe, na minha concepção. Pelas minhas contas aqui, deu uns 4 minutos, Maurício. Obrigado.
Obrigado, Coutinho. Eu vou ler agora a mesma pergunta para o Eduardo de novo. De que forma o candidato pretende atuar na defesa de prerrogativas profissionais e ante eventuais pressões internas ou externas sobre o trabalho dos auditores no cumprimento de suas atribuições ou interferência nos atos de gestão de ocupantes de cargo de confiança? Candidato Eduardo, você pode falar a partir de agora. 4 minutos, por favor. Pois não, obrigado. Estou ouvindo? Ok. A nossa resposta vai muito na linha do colega Reginaldo também. A entidade, sim, eu discordo dele, tem defendido, sim, as prerrogativas dos nossos colegas auditores. Tá? Da forma como conformada aí o tribunal, o colega, o auditor, lá na ponta, ele tem total independência de lavrar a sua instrução, de fazer a fiscalização, os trabalhos são submetidos posteriormente ao colegiado, que é quem vai decidir. Com relação às supostas interferências, o colega citou aí um incidente recente, eu posso dizer aqui que a entidade, sim, conversou com vários colegas, inclusive os atingidos, mas lembrar também que muitos colegas pediram, sim, o resguardo. A gente até hoje não sabe exatamente o que aconteceu, a administração não se pronunciou, a Auditar procurou, além dos colegas, também as autoridades da casa, fez uma conversa franca também, expôs a sua preocupação com relação a determinados movimentos. Agora, incidentes específicos, a gente também não vai levantar nenhuma informação de que não temos conhecimento. Mas foi feita, sim, a defesa dos colegas, inclusive colegas que que tiveram que sair depois daquele incidente, né? Lembrando aqui, os colegas da carreira, que existe uma resolução do tribunal, a 274/2015, que define, né, que esses cargos de secretários gerais, os dirigentes da CGSEX, coordenadores, não são exatamente a indicação da presidente ou do presidente de plantão, precisa passar pelo crivo do plenário. E por isso que a entidade fez, sim, a conversa com essas autoridades, que vão referendar os nomes que são indicados, e fez a defesa desses nossos colegas. Com relação a prerrogativas, todas as entidades, tanto a dos outros, por exemplo, os auditores da Receita, assim por diante, a gente trabalhou em conjunto para enfrentar alguns problemas que apareceram e que foram prementes. Eu diria, poderia citar aqui para vocês a reforma da Previdência, o enfrentamento agora dessa proposta da reforma administrativa, porque a gente pode avançar também no fortalecimento da carreira, podemos buscar uma pauta remuneratória, uma retribuição que realmente seja compatível com as responsabilidades dos cargos, podemos, sim. Podemos também avançar numa proposta de uma lei orgânica para a nossa carreira, podemos, assim como outras entidades que já têm esse tipo de normativo, e isso facilita muito o enfrentamento lá no Fórum das Carreiras Típicas de Estado. Eles já largam na frente quem tem essa prerrogativa numa lei orgânica, mas a gente sim está atento para fazer esse trabalho. Agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição lá na Auditar, agora estou na diretoria administrativa e financeira, não estou exatamente na diretoria que trata das prerrogativas profissionais, mas lembrar, a Auditar fez uma defesa veemente, sim, tem feito das prerrogativas dos auditores, inclusive com uma vitória para que eles pudessem advogar livremente. Isso eu queria lembrar também uma conquista dessa gestão lá junto à OAB Nacional. A gente tem várias iniciativas aqui, poderia desfilar inúmeros casos, mas os colegas podem acompanhar lá no site da entidade todas as iniciativas em defesa da carreira. Obrigado. O candidato Doutor Chava pediu uma réplica. Será concedido, candidato, 1 minuto para a sua réplica. Você pode falar, exercer a partir de agora. Obrigado, Maurício. Obrigado, amigos. A chapa Inovar, Unir e Avançar, ela traz no seu nome a palavra inovar e não é à toa. O objetivo dessa palavra é justamente fazer diferente. Nós temos a energia, temos as pessoas com capacidade suficiente para avançarmos esse modelo representativo que está muito aquém daquilo que nós, auditores, merecemos.
Quando eu digo avançar, na verdade, eu estou olhando para trás, como era a Auditar antes, aqueles colegas que criaram com um propósito maravilhoso de representar os auditores federais de controle externo. Eu acredito que a gente perdeu um pouco dessa representatividade. Não vou entrar nos detalhes do último evento, mas ele foi, sim, relevante para que nós percebêssemos a diferença de atuação, né, que nós teremos daqui para frente. Inovar significa reunir as pessoas adequadas. A nossa chapa tem essas pessoas adequadas. Inovar significa estabelecer uma visão consensual de futuro. Nós estabelecemos essa visão de união da casa e harmonização da casa. E, por fim, inovar exige uma liderança capaz de transformar essa visão de futuro em realidade, e nós temos essa liderança. Conto com vocês, colegas. Vote Chapa 2. Obrigado. Vamos agora para o próxima fase. Quem respondeu primeiro agora foi o Reginaldo Coutinho. Então, quem responderá agora inicialmente será o Eduardo. A pergunta 2 é a seguinte: qual a sua proposta para a retomada do PL 7926 de 2014, que trata do adicional de especialização no TCU? Como serão tratadas com a direção da Casa, com os servidores, com o Executivo e com o Congresso as pautas remuneratórias nesse momento de arroxo fiscal? Você tem alguma experiência prévia nessas tratativas? Então, inicialmente, quem responderá será o candidato da chapa 1. E, candidato, você tem 4 minutos para responder a partir de agora. Obrigado. O colega que encaminhou a pergunta quer saber sobre o PL do adicional de especialização. Só rememorando, esse PL foi encaminhado lá em 2014 ainda, tá? Ele está parado numa comissão da Câmara dos Deputados, mas aproveitando o quadro atual, a gente teve aí a PEC emergencial que foi aprovada, a Emenda Constitucional 109, uma série de gatilhos impedindo determinados aumentos de gastos públicos, né, principalmente com aquela regra lá dos 95%, quando as despesas obrigatórias atingirem 95% das despesas totais, ficam proibidos uma série de ajustes remuneratórios, assim por diante, concursos. Só lembrando, hoje não está proibida a realização de concurso, tá? Só a entidade tem acompanhado, foi aprovado o orçamento do tribunal para esse ano, já foi sancionado com 30 vagas para o concurso, para efeito de reposição dos cargos que já existem. O que não pode fazer é uma lei para criar mais cargos, né, além dos que já existentes. Mas o tribunal está tão desfalcado de mão de obra, né, que nem é necessário isso. O número de cargos vagos hoje já dá para fazer concursos aí por muito tempo. Mas os estudos que a gente tem, inclusive baseados aí nos trabalhos técnicos da Casa, lá por meio da SEMAG, também do Instituto Fiscal Independente do Senado, só aponta um quadro aí moderado de risco lá para 2025, quando não vai ter nenhum espaço, nenhuma margem para a expansão desses gastos. Tá? Então, a gente vislumbra, sim, a possibilidade de retomar a discussão do PL sobre o adicional de especialização e qualificação. Tá? Ele foi elaborado lá atrás, na gestão de 2013, 2014, a gente encaminhou para o Congresso naquela época, ele previa algumas recomposições nas funções comissionadas do tribunal, nas tabelas. Também ele teve como modelo o adicional de especialização e qualificação que é pago no Senado, tá? Isso é uma grande injustiça que acontece hoje. O Tribunal de Contas da União é a única casa do Legislativo, tá, que não faz a retribuição remuneratória por esse aumento de competências dos nossos colegas em face da capacitação, dos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado. E também eu podia citar aqui outras carreiras do próprio executivo que recebem uma retribuição por isso. O pessoal das carreiras das universidades, o pessoal do Poder Judiciário, do Ministério Público também tem uma retribuição muito parecida com essa, tá? Um adicional de especialização. E na época da negociação do plano de carreira, lá que saiu em 2016, esse projeto ficou para trás até para que pudesse ter sido aprovado, e assim foi, tá? Uma tabela que teve excelente recomposição e retribuição e reconhecimento da nossa carreira. Tá? Então,
podemos sim retomar, fazer os estudos específicos com relação a eventual sobra no orçamento para retomar esse projeto que está parado lá na Comissão Temática da Câmara dos Deputados. Ainda falta algum tempo? Pois não. Então, fica aí essa indicação para os nossos colegas. Tá? Quem quiser verificar lá o número do PL para ver como ele está, vocês vão ver os autógrafos lá, quem assinou na época, tá? O secretário-geral da Administração, junto com o secretário-geral da Presidência, estivemos na elaboração, tá, a quatro mãos dessa proposta de melhoria, né, que, na verdade, é muito mais um reconhecimento também e um incentivo para que os nossos colegas se capacitem cada vez mais. E só rememorando, nós somos a única casa do Legislativo que não tem essa retribuição. Os impactos no orçamento não são tão significativos, tá? Precisamos fazer um estudo com relação a isso e compatibilizar com a emenda constitucional que foi aprovada aqui. Mas vamos seguir em frente nessa pauta. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora, quem responde a pergunta é o candidato da chapa 2. E eu vou repetir a pergunta aqui. Qual a sua proposta para a retomada do PL 7926 de 2014, que trata do adicional de especialização no TCU? Como serão tratados com a direção da Casa e com os servidores, com o Executivo e com o Congresso, as pautas remuneratórias nesse momento de arroxo fiscal? Você tem alguma experiência prévia nessas tratativas? Candidato Reginaldo Coutinho, você tem 4 minutos para a resposta a partir de agora. Reginaldo Coutinho, você está no mudo. Ótima questão do colega. Ela avança no eixo administrativo, um dos nossos eixos, uma das nossas propostas. Além do eixo representativo, claro, a gente tem que dar atenção total para o eixo administrativo. Em 2013, quando estávamos na Auditar, como diretor de comunicação social, nós elencamos 3 itens para apresentar para a presidência como prioridades da nossa gestão. O primeiro item era a progressão para que ela ocorresse em 6 meses. O segundo item que nós apresentamos foi a gratificação de desempenho, para que ela fosse incorporada plenamente quando o servidor se aposentasse. E o terceiro item foi o adicional de fronteira. Quem esteve conosco naquela época, né, vai se lembrar que o ministro Augusto Nardes assinou, pouco mais de 3, 4 meses depois que nós assumimos na frente da Auditar, a progressão semestral para todos os cargos dentro do TCU. Depois disso, nós conseguimos avançar na gratificação de desempenho. Então, os colegas que estavam aposentados tiveram a integralização da gratificação de desempenho, que pulou de 48% para 80%, né? E aqueles que iriam se aposentar receberiam a média das 3 últimas avaliações. E eu vou dizer não só como faremos, mas como já estamos fazendo. Nesse momento agora, a gente já se reuniu 2 vezes com a Casa, com a CGDAN, para tratar de todos os itens que são de interesse, nos reunimos pelo Sindilege, para tratar de todos os itens que são de interesse da classe, e o primeiro item que nós tratamos foi o adicional de especialização e qualificação. Ainda em 2009, quando eu ingressei no Judiciário, havia acabado de ser implantado esse adicional de especialização e qualificação lá no Supremo Tribunal Federal, e o que nós percebemos, que nós vivenciamos na prática lá, que em que pese o percentual pequeno, era 3% no máximo, 1% para cada curso de até 40 horas, com validade para 1 ano. Além disso, tinham os valores para especialização, pós-graduação e mestrado. Salvo melhor juízo, era 7,5% e 10%. O que nós vivenciamos na pele, dentro do Supremo, foi uma completa revolução nos quadros, na qualificação das pessoas. A gente que acompanha o Judiciário um pouco de longe hoje percebe o quanto que ele evoluiu de entrega, o quanto que ele evoluiu na criação de indicadores. E esse modelo, para mim, é claro que não é uma bala de prata, mas esse modelo, para mim, de implantação do adicional de especialização e qualificação dentro do tribunal, concordo com o Eduardo, a única casa do Legislativo que não tem, vai alavancar ainda mais os resultados que nós, auditores, podemos entregar para a sociedade. Nós não temos que pensar auditar só para o auditor. O auditor, nós temos que pensar também para o tribunal e também temos que pensar ainda mais para a sociedade. Nossos objetivos com esses adicionais não são penuricários. Nosso objetivo com esse adicional é permitir que a gente melhore os resultados
que o TCU oferece à sociedade. Se tem experiência, tem, inclusive já estamos exercendo essa atividade, não só para o aqui, para os colegas que eu já tive a oportunidade de conversar, também apresentamos uma proposta para reabrir o processo que trata do adicional de fronteira. Então, adicional de fronteira, o último despacho tinha sido pelo encerramento do processo. Na reunião que nós tivemos com a CGDAN, nós manifestamos o interesse em fazer parte desse processo. Percebam, o importante é que nós foquemos no propósito. Essas pautas remuneratórias, elas podem sim ser elencadas, encabeçadas pela Auditar, mas elas têm que ser trabalhadas também de forma coletiva com as demais entidades da classe, inclusive o sindicato. Obrigado, Posso pedir réplica? Eduardo. Ou Coutinho. Não foi solicitada a réplica, então vamos passar... Eu queria pedir réplica, eu levantei aqui a mão. Desculpa, perdão. Se for possível. Então, Eduardo, desculpa, eu não percebi. Eu fui ler a pergunta e não vi, desculpa. Você tem, então, 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Perfeito. Obrigado a todos. Só complementando a informação do Coutinho, quando foi encaminhado realmente lá atrás, né, foram encaminhadas, né, várias reivindicações, a gente estava trabalhando lá na CGDAN, eu enumerei aqui a questão da portaria da progressão, né, o pessoal não se lembra, mas ela não foi implementada de imediato, ela foi implementada condicionada à obtenção dos recursos orçamentários. E fizemos também esse enfrentamento, tá, esse diálogo com as autoridades e com o Ministério do Planejamento e Orçamento, naquela época. Fomos à SOF várias vezes para poder buscar esses recursos para implementar essa progressão, que se chama de progressão acelerada, né, de 6 meses. O adicional de fronteira teve uma discussão jurídica também que ficou represada, que precisa ser retomada. E sobre o PL do adicional de especialização e qualificação, bem lembrado o Coutinho, isso é para alavancar os resultados da nossa carreira com mais especialização. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Peço desculpa aí, não ter visto. A última pergunta será feita inicialmente ao Reginaldo Coutinho, não é isso? Isso. Perdão. Então, a pergunta enviada pelo associado e selecionado pela comissão é a seguinte. Qual deve ser a postura da Auditar no trato com a gestão da casa, em especial com os ministros? Candidato da chapa 2, você tem 4 minutos para responder a pergunta a partir de agora. Obrigado ao colega que fez a pergunta, né? Nós que trabalhamos no TCU sabemos muito bem que o tribunal são os ministros, e a postura da Auditar, uma entidade que ocupa as estruturas, que ocupa o prédio, as instalações do TCU, é sempre no que a gente chama de independência técnica, né, de respeitar as autoridades, mas manter, sim, a postura, manter, sim, a defesa das prerrogativas da nossa carreira, da nossa classe, uma classe que tem estatura constitucional, quando a Constituição escreve lá que o tribunal terá quadro próprio de pessoal, está se referindo a nós, auditores. Não existe um processo no TCU pelo qual não existe a manifestação dos auditores. Isso foi uma vitória para os auditores lá atrás, na nossa lei, e a gente tem que manter, sim, essa independência técnica, essa disciplina técnica que nós alcançamos, que nós conquistamos nesses últimos anos. O trato sempre vai ser um trato respeitoso, um trato cordial, e quando necessário for, o recado precisa ser dado, como fizemos há pouco tempo atrás, quando tivemos aquele incidente com a nossa colega. Nós reunimos o sindicato,
né, e marcamos uma reunião com os ministros para tratar do tema, do afastamento de um colega, da forma como foi. O avião ainda estava para decolar, temos pouco tempo de gestão, e esse tipo de intervenção atrapalha muito os resultados do tribunal como um todo, porque causa uma insatisfação na estrutura que foi planejada e pensada para aquela gestão. Então, nós nos reunimos, conversamos com a presidente de uma forma cordial e firme, colocamos o nosso posicionamento no sentido de que era necessário termos estabilidade dentro das estruturas de primeiro escalão, dentro da gestão, para que nós consigamos, como auditores, como tribunal, entregar os resultados que a sociedade tanto exige. O tribunal não pode ser, né, o tribunal precisa ser o indutor da governança, ele tem que refletir em si aqueles níveis de governança que ele cobra e que ele exige dos jurisdicionados. E quando nós falamos de níveis de governança, nós estamos falando, nesse caso específico, sobre liderança. Um dos mecanismos da governança justamente a liderança, e o tribunal tem acórdãos, tem decisões, no sentido de que a rotatividade no corpo diretivo da casa, de forma com espaço de tempo tão pequeno, traz prejuízos para os resultados da organização como um todo. Então, o tribunal tem estudos, tem acórdãos nesse sentido, e a gente não pode, aqui dentro, fazer aquilo que a gente apregoa que não seja feito, nas entidades, nas unidades jurisdicionais. E, por fim, né, são alterações abruptas como essa que acabam prejudicando o clima organizacional. O Tribunal, em 2013, ele foi reconhecido pela revista Exame como o terceiro melhor local, o quarto melhor local para se trabalhar dentro do Estado, e no ano seguinte, 2014, se eu não me engano, a gente alcançou o primeiro lugar, isso graças a esse corpo diretivo qualificado que nós temos dentro da casa. Eu costumo dizer, eu passei pelo Executivo, pelo Judiciário e pelo Legislativo, que nós temos o melhor capital intelectual da administração pública, sem falsa modéstia. Obrigado, Reginaldo Coutinho. Agora, o candidato da chapa 1 vai responder a pergunta. Qual deve ser a postura? Pode falar. Qual deve ser a postura da auditar no trato com a gestão da casa, em especial com os ministros? Bom, candidato Eduardo, então. você... A postura é sempre de diálogo respeitoso, tá? Mas também reafirmando a independência da entidade, da auditar, em fazer os pedidos de melhoria das condições de trabalho dos nossos colegas, de defesa das prerrogativas, tá? E lembrando aqui, o colegiado, o plenário, os ministros substitutos, também o Ministério Público, não há uma sessão, seja nas câmaras ou no plenário, que a gente não assista toda semana, que as próprias autoridades não façam, tá, a defesa da independência da atuação do nosso auditor, da qualidade do trabalho empreendido, seja nos trabalhos também de controle externo, que é a nossa atividade fim, mas também todos os avanços que são conseguidos na área administrativa, na área tecnológica, na área estratégica, na área de educação corporativa. E lembrando aí que, como bem foi falado anteriormente, o tribunal realmente ganhou esse reconhecimento lá naquela pesquisa da revista Exame. Estávamos na gestão na época, lá 2013, 2014, ficamos em segundo lugar, perdendo para uma gerência com 200 e poucos servidores, se não me engano, da Eletrobras, mas no ano seguinte trabalhamos de novo, fizemos o dever de casa, melhoramos a governança, melhoramos as boas práticas, e o tribunal foi reconhecido como a melhor instituição pública para se trabalhar naquele ano de 2014. Precisamos retomar todas essas iniciativas, tá? E avançar, né? Nós temos muitas oportunidades de melhorar a nossa governança interna, mas lembrando, a pergunta é especificamente com relação à atuação junto às autoridades. Eu já citei aqui que até para referendo dos nomes
que compõem a gestão, é preciso do plenário. O plenário se manifesta. Ele se manifesta tanto para aprovar a indicação, quanto também pode aprovar, no caso de uma insuficiência de desempenho, o que a gente nunca viu aqui no tribunal. Nós temos colegas muito capazes, tá? Entregam muito, um corpo técnico muito qualificado. Tá? Então, a gente precisa fazer essa conversa também junto das autoridades, no esforço do reconhecimento das atividades, seja de controle externo, seja da área tecnológica, seja da área de educação corporativa. E o que eu percebo é que a gente tem, sim, uma reciprocidade. Os ministros encampam as pautas remuneratórias, encaminham os nossos pedidos para o Congresso, porque é lá no Congresso que a gente tem que travar também a grande batalha, tá? E a casa precisa estar unida. Eu costumo dizer, nenhum ministro, nenhuma autoridade, nenhum presidente quer administrar, quer presidir uma casa dividida, uma casa com conflitos, e é preciso essa união, tá? Fazer a discussão interna, chegar a um consenso para encaminhar as propostas que possam se elevar e fazer o reconhecimento da nossa carreira. Tá? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, candidatos. Essa parte, esse bloco foi encerrado. Era o bloco em que os candidatos... desculpa, perdão. O candidato Coutinho tinha pedido réplica e eu perdi a atenção nessas coisas. Perdão, Coutinho, pode falar. Você tem 1 minuto a partir de agora. Obrigado, Maurício. De fato, a gente precisa trabalhar junto às autoridades para que a gente consiga que as nossas pautas avancem e cheguem ao Congresso, e isso a gente vai conseguir fazer no estabelecimento de uma relação de confiança. A confiança é a base de todo qualquer relacionamento interno, família, dentro da entidade e, com certeza, entre a entidade e as autoridades, que são nossas lideranças políticas dentro da casa. Então, a nossa proposta vai ser nesse sentido, de estabelecer de pronto uma relação de confiança, estabelecendo quais são nossos propósitos, quais são nossas pautas prioritárias, como já temos feito à frente do Sindileges. Obrigado, Maurício. Eu que agradeço, Coutinho, peço desculpa novamente. Então, está encerrado esse bloco, segundo bloco, em que os candidatos respondem a perguntas associadas, selecionados pela comissão. E, no próximo bloco, um candidato para uma única pergunta ao outro. Esse candidato terá 4 minutos, terá 1 minuto para fazer a pergunta, o próximo candidato terá 4 minutos para fazer a resposta. Caso o outro solicite a réplica, se eu não esquecer, será dada e poderá o mesmo conceito para a tréplica, já explicado anteriormente. Bem, o último a responder agora foi o candidato da Chapa 1, Eduardo Rezende, e ele fará a pergunta inicial, terá 1 minuto para fazer a pergunta, de forma que o candidato da Chapa 2 seja o primeiro a responder. Acho que isso é encontrando. Pois não, perdão. isso. Exatamente, perdão, eu confundi. Os candidatos da Chapa 2 fará a pergunta, o candidato da Chapa 2 fará a pergunta inicial, terá 1 minuto, e o candidato da Chapa 1 terá 4 minutos para efetuar a primeira resposta. Então, peço ao Reginaldo Coutinho, por favor, que formule a sua pergunta a partir de agora. 1 minuto. Colega Eduardo, você é um cara muito respeitado dentro da casa, e eu não vou entrar nos meandros dos diminutos prazos para a realização dessas eleições. Não vou falar sobre a não realização do Congresso, nós não tivemos o Congresso, uma responsabilidade estatutária, teríamos que ter tido o Congresso. Não vou falar do não cumprimento do programa de 2019, que é igualzinho de 2021. A gente precisa avançar, por isso que eu falo que nossas eleições precisam ser mais amplas. Então, o programa apresentado pela chapa é igualzinho de 2021, é igualzinho de 2019, pela sua chapa. Minha questão é sobre a Enaldi. A Enaldi, que é um calo do sapato de vários dos nossos auditores, tem sido fruto de uma debandada geral. Eduardo, a Enaldi deveria ser mesmo uma prioridade para auditar?
Candidato Eduardo, você tem 4 minutos para responder a pergunta. Pois não. O colega Reginaldo está perguntando sobre a Enaldi. Só lembrando, ingressamos aí na diretoria na última gestão, tá? A atividade fim da Auditar é a defesa da prerrogativa dos auditores, tá? Quando ingressamos na diretoria anterior, já era um projeto que estava em andamento. O que a diretoria fez foi dar cumprimento aos contratos que já estavam estabelecidos. Só rememorando aqui, eu também fui para escutar essa questão, que eu não conhecia, quando assumimos, né, na alta responsável pela diretoria financeira da entidade, e fomos verificar como é que foi montado esse modelo lá, tendo como base a Delta, né, que é a escola dos delegados lá da Polícia Federal, que tem uma estrutura muito grande, muito maior do que a Auditar, tá? Com estúdios, que eles tentam aí fazer a formação prévia das pessoas que vão fazer o concurso para ingressar na carreira de delegado. E tentou-se esse modelo. Eu estou dizendo aqui as informações que eu fui verificar com relação à Enaldi. Enaldi não, escola, atividade de capacitação, como bem disse o Reginaldo Coutinho, como já interviu, não é a prioridade, não deve ser também a prioridade de nenhuma gestão da Auditar. Mas, em respeito às contratações que foram feitas, tá? A Auditar teve que continuar, teve que manter esse projeto, que já está se encaminhando até para o final com a realização do concurso. A gente espera assim, que sejam liberados os recursos de lançamento para se realizar esse concurso agora. Lembrando que as contratações que foram feitas lá atrás, elas previam a manutenção da estrutura, o acesso das pessoas que estavam se capacitando para ingressar nesse concurso de auditor até a realização do edital. O projeto não teve o encaminhamento definitivo por conta dos atrasos relativos aí ao concurso, que não se realizou ano passado, não se realizou em 2019. Só lembrando, a gente assumiu a diretoria da Auditar em 2019, já em maio, né? 10 meses depois veio a pandemia, né? Já tínhamos, sim, previsto a realização, por exemplo, do tema aí que foi levantado pelo colega Reginaldo Coutinho, do Congresso, tá? Fizemos a pesquisa para verificar o local, mas, infelizmente, com relação a esse quadro, né, que a gente está vivendo, uma tragédia humana aqui no país, não foi possível realizar nenhum congresso, tá? Isso vai ser também objeto, está no programa de verificação, se querem fazer um congresso online, se assim as condições sanitárias permitirem, tá? Os recursos todos foram reservados lá na Auditar, tanto os recursos financeiros como os recursos humanos, para poder se realizar esse congresso mais na frente. Mas retomando aqui a questão relativa à escola, o projeto prioritário da Auditar é a defesa do nosso auditor, não é atividade educacional, tá? Deixar isso bem claro. Mas a entidade, a Auditar, é uma entidade responsável no cumprimento de contratos, tá? Na continuidade de projetos até onde estavam definidos esses contratos, e foi preciso dar continuidade, tá? Com algumas ressalvas, inclusive, tá? As contas são separadas. Só lembrando aqui, em termos de transparência, quem quiser verificar lá no site da entidade, tá? Entre com o seu login, entre com sua senha, você vai verificar, o site da entidade está funcionando, viu? Vejam lá, vocês vão verificar os balancetes, a demonstração de resultado do exercício, o orçamento que foi aprovado, tá? Isso tem sido, inclusive, objeto de demandas por vários colegas, mas as informações estão todas lá. A gente tenta benchmark com todas as outras entidades, o Sindileges também evoluiu muito na parte de transparência, a STCU precisa evoluir também, lá colocar o site para funcionar, com as informações, e a gente tem, sim, tentado melhorar em muito mais a transparência da nossa entidade, e podem verificar lá, todas as questões financeiras estão expostas no site para consulta. Faça seu login. Obrigado. Foi solicitada a réplica do candidato Reginaldo Coutinho. E, Coutinho, você tem 1 minuto para a sua réplica a partir de agora. Então, colegas, a Auditar precisa recuperar o tempo perdido. Precisa voltar a concentrar-se exclusivamente no propósito para o qual ela foi criada lá em 30 de novembro de 1987, qual seja
defesa das prerrogativas do auditor e fortalecimento da nossa carreira. Abrir essa Enaudi, essa escolinha preparatória, com mudança no nosso estatuto, incluindo esse termo preparatório como propósito da auditar, não poderia ter acontecido. Isso macula a imagem do auditor, macula a imagem da própria entidade. Se você entrar lá no site Reclame Aqui, vai ter uma reclamação falando sobre Enaudi. Mais ou menos assim, entidade vinculada a uma associação de classe. Quem é essa associação de classe? Somos nós. Precisamos, e nós, da Chapa 2, temos as condições para fazer isso, nos propomos a fazer isso, resolver essa situação o quanto antes. Não vamos esperar 2 anos para resolver essa situação. Agora, a última interação, o candidato da Chapa 1 fará uma pergunta de 1 minuto, uma pergunta para o candidato da Chapa 2. Eduardo, você tem 1 minuto para formular sua pergunta a partir de agora. Eu vou tratar de um tema muito pulsante no tribunal, né? Muito, eu diria, complexo, mas que é preciso que a entidade também ajude no enfrentamento, na busca de uma solução. O ilustre colega Reginaldo, a gente tem recebido várias reclamações de insatisfação dos nossos colegas com relação ao novo modelo que foi implantado, né, principalmente o pessoal dos estados. Hoje a gente não faz mais, não tem mais a vinculação do controle externo nas unidades regionais. A gente tem um secretário, a gente tem um assessor, as funções, mas todos os demais colegas estão vinculados ao trabalho aqui na sede, né, com as unidades técnicas da sede. Eu queria que você trouxesse aí a sua opinião sobre esse assunto e as formas que a gente pode mitigar todas essas questões que são objeto de reclamação por vários colegas, como é que nós podemos avançar na defesa dos nossos auditores que também estão nos estados e desse modelo que, certo, foi implantado em outras gestões, foi discutido, mas a gente precisa também retomar essa discussão para trazer tranquilidade para os nossos colegas da casa. Candidato Reginaldo Coutinho, você tem 4 minutos para responder a pergunta a partir de agora. É uma ótima questão, Eduardo. Muito boa mesmo. Acho que nós precisamos repensar muitas coisas dentro do tribunal. Eu tive o prazer de entrar no TCU por Roraima e fiquei 5 anos naquele estado e tive a oportunidade, né, de conhecer todos os municípios, todos os 15 municípios de Roraima. Além disso, ainda em Roraima apresentamos um projeto que foi considerado como inovador dentro do tribunal e conseguimos fazer a avaliação dos sistemas de controles internos dos municípios de Roraima e conseguimos estender isso também para o Acre. Depois fizemos um trabalho em toda a Amazônia Oriental, nas FUNASAs da Amazônia Oriental, incluindo Rondônia, Acre, Amazonas e o próprio Roraima. E a gente consegue perceber, para quem esteve nas regionais, a gente consegue perceber que é lá na ponta da linha que as coisas efetivamente acontecem, é onde a gente consegue perceber as grandes fragilidades nos controles que acaba ocorrendo e promovendo os desvios, né? Quando o controle é frágil, surge a oportunidade e diante de pessoas não muito honestas, a gente acaba desperdiçando recursos públicos que poderiam estar sendo aplicados em coisas muito mais, que trouxessem muito mais resultado para a nossa sociedade. O tribunal tomou essa decisão, considerando aí a centralização como uma solução para a escassez de recursos que teremos a partir da emenda constitucional de 95 de 2016. Os concursos eles foram permitidos somente para suprir vagas quando não houvesse, né, quando a pessoa saísse, não houvesse qualquer tipo de vínculo com o orçamento. Então, geralmente, quando a pessoa sai do cargo e ocupa um outro cargo público, e o tribunal, entendendo que a gente teria uma redução cada vez mais gradativa das pessoas que estavam lá nos estados, sem conseguir se repor essas pessoas, tomou a decisão de fazer a centralização das atividades.
não é um tema fácil, não é um tema de fácil solução, né? Mas justamente por não ser fácil solução, é que nós temos que, como entidade, nos reunir com os nossos servidores, com os nossos associados, com os nossos chefes e propor uma solução que seja mais adequada para a coletividade. Não para nós, que estamos no local A, B e C, não para auditar, mas sim para a sociedade. O nosso foco tem que ser sempre esse: gerar, entregar e preservar valor para a sociedade. Se for uma demanda que os colegas tenham como prioridade, essa demanda contará do nosso programa de intenção. Então, se essa demanda for elencada pelos nossos servidores, pela nossa classe, como uma demanda prioritária para a próxima gestão, tenho certeza, colegas, que mais do que escrever, mais do que constar num plano, num programa, nós iremos trabalhar para executar isso. A Chapa 2, ela tem um conjunto de pessoas motivadas a fazer mais do que o que nós temos tido hoje. Alguns colegas que, inclusive, estão no Estado, vou citar aqui o nosso amigo Leonardo, manifestaram que estão se sentindo abandonados em relação à nossa entidade. Então, colegas, participem conosco nesse momento. Participe do processo eleitoral. É muito importante porque nos faz crescer, debater ideias, abrir perspectivas. Essa pergunta do Eduardo foi muito boa, porque nos permite agora, hoje, formar um compromisso coletivo, tanto meu quanto dele, de trazer os colegas para o debate, para tomar essa decisão. É prioridade da Auditar? A Auditar vai encampar, o sindicato também poderá encampar. Mesmo que eu não esteja na presidência, com certeza, esse é um item que a gente vai levar para os próximos 2 anos. O candidato Eduardo Rezende pediu réplica, então ela será concedida a partir de agora. 1 minuto. Pois não. O colega Reginaldo falou aí dos anseios, das insatisfações dos nossos colegas, né? Eu só queria frisar aqui que nós tivemos 145 novas filiações da Auditar no último ano, e a Auditar é o corpo onde os colegas têm que fazer as reclamações, as sugestões, para que a gente possa, como entidade, fazer um diálogo franco, aproveitando aí a questão que foi levantada no bloco anterior, um diálogo franco com a casa, com as autoridades, com as gestões que estão por vir, na defesa também dessa pauta, para discutir esse modelo, né, dos colegas que estão lá nos estados. A Auditar fez também essa conversa lá atrás, foi a casa conversar, tivemos várias pesquisas para validar esse modelo, fizemos chegar essas preocupações à direção da casa e, como o colega Reginaldo falou, a gente tem que aprofundar sim, ouvir, se é o anseio da maioria da casa, da classe, a gente tem que avançar e fazer essa conversa franca para tentar melhorar as condições dos nossos colegas auditores. Obrigado. Obrigado aos candidatos. Terminado o bloco de perguntas e respostas mútuas, nós vamos agora para o bloco 4 das considerações finais. Cada candidato terá 4 minutos para fazer seus comentários finais. O último a responder a pergunta foi o Reginaldo Coutinho, então ele inicia. Não, o último a responder foi o Reginaldo Coutinho, então o Eduardo Rezende inicia agora fazendo as considerações finais. Eduardo, você tem 4 minutos a partir de agora. Pois não. Obrigado. Quero aqui me dirigir aos nossos colegas da Chapa 1, agradecer a confiança, né? A gente tem muito que fazer ainda em defesa da carreira, agradecer também a audiência dos colegas que acompanham aí no YouTube, agradecer também a lhaneza do nosso colega Reginaldo, que se dispôs também a participar desse debate. Nenhuma diretoria consegue atender a todos os pleitos da categoria, mas a gente precisa fazer um consenso, precisa mostrar trabalho, precisa mostrar o que já fez também, precisa abrir o diálogo, né, para poder trazer ou discutir junto à casa, tentar trazer essas melhorias nas condições dos nossos colegas, na defesa da prerrogativa da nossa carreira. Quem me conhece sabe do trabalho disciplinado, sério, respeitoso,
direto e transparente todas as unidades pelas quais a gente passou lá atrás, né? Conheço muito bem a realidade dos colegas também dos estados. O único estado em que eu não tive a oportunidade de interagir pessoalmente, localmente, foi na Secretaria de Tocantins, mas todos os outros. Fizemos várias reuniões com os colegas para discutir as necessidades, buscamos aí junto à Secretaria de Orçamento os recursos necessários para dar as melhores condições de trabalho, seja de infraestrutura tecnológica, seja da própria infraestrutura física, com a aquisição dos pavimentos corporativos. Lembramos aí várias unidades que trabalhavam naquelas condições precárias daqueles edifícios de metal, né? Conseguimos aí na gestão 2013, 2014, 2015, 2016, quando a gente esteve lá à frente das secretarias gerais, com o patrocínio, com o apoio das autoridades, avançar nessa pauta, tá? Adquirir melhores condições físicas para os nossos colegas. E eu cito aqui o pessoal, nossos colegas da Bahia, de Sergipe, do Piauí, de São Paulo, lá atrás, ainda na gestão do ministro Biratã, quando foi adquirida a sede lá em São Paulo, tá? E várias outras aí, as reformas. Lá em Roraima mesmo, onde teve o nosso colega Reginaldo Coutinho, foi feita uma obra lá excelente, com as melhores condições materiais para os colegas poderem trabalhar. Em todos os outros estados, né, a gente sempre buscou esse diálogo, ouvir os anseios da categoria, ouvir o que eles precisam, né, que a administração faça, e a gente tem toda essa disposição para fazer esse enfrentamento também por meio da nossa entidade associativa, tá? A nossa entidade Auditar, ela não tem coloração política, ela não tem coloração partidária, tá? O partido da Auditar é o auditor, é o servidor do tribunal, tá? É a busca das melhorias das condições de trabalho, tá? Do reconhecimento do valor desses nossos colegas que estão lá enfrentando, ainda mais nesse quadro de pandemia, muito difícil, né? Muitos colegas nem têm condições, não tiveram que se acomodar às pressas para realizar essa mudança brusca, né, para um modelo de teletrabalho. Muitos não estavam nem acostumados com isso e a gente precisa retomar. Felizmente, a casa também foi compreensiva, cedeu equipamentos, continua também no diálogo, né, para trazer essas melhores condições para que o colega possa fazer. A gente ainda vai passar por um período muito complicado aí, pessoal. Sabemos aí da crise que estamos vivendo dessa pandemia, o mais importante é que as pessoas se cuidem, tá? E façam aí, se mantenham no teletrabalho para quem tiver as condições para se manter nesse regime, mas o tribunal também tem dado as condições, pelo menos aqui na sede, né, com restrições, com algumas medidas importantes, para que a gente continue a trabalhar. E fica aqui minha solidariedade para todos que estão passando por essa crise, tá? Nossos colegas, não se furtem a pedir esse auxílio para casa, que a casa sempre dê uma resposta positiva em auxílio dos nossos colegas, tá? E a Auditar está também nesse diálogo e seguindo esse caminho. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora, o candidato Reginaldo Coutinho também vai fazer suas considerações finais. E ele tem 4 minutos, Coutinho, a partir de agora. Está no mudo, Coutinho, por favor. Obrigado, Maurício. Obrigado, Eduardo. O debate ele sempre nos possibilita nos aperfeiçoar, a melhorar, a nos tornar uma entidade mais forte. Tanto o debate quanto o processo eleitoral. É por isso que eu defendo que, mesmo que a gente não logre êxito em sermos eleitos, eu gostaria muito que nós repensássemos nosso processo eleitoral de tal forma que ele fosse mais amplo, tivéssemos mais tempo. Eu tenho certeza que a entidade sairá fortalecida. Então, obrigado, Maurício. Obrigado, Eduardo. Obrigado aos colegas que nos assistem por despender seu tempo, por estar aqui, alinhados com o propósito da entidade, buscando melhorar a entidade dia a dia. Meu muito obrigado também à Chapa 2, que me confiou a liderança dessa chapa. Agradecimento especial a cada um dos colegas que voluntariamente decidiram doar tempo que teria com a família, tempo que teria com amigos, tempo que teria para ficar em casa, para a coletividade. Então, a vocês, o meu muito obrigado. Eu reforço a nossa representatividade, a nossa chapa, ela conseguiu unir
um time muito bom. Parabéns, parabéns a todos os colegas. Dia 5 de abril, independente do resultado, vocês já estão de parabéns. Obrigado pela dedicação, pelas horas noturnas, pelo sábado e domingo que nós conversamos, para que conseguíssemos avançar no nosso programa, construído a tantas mãos. Nosso programa ele é inovador, ele tem por foco a representatividade, o eixo administrativo, e temos por propósito final o fortalecimento da nossa carreira, a defesa das nossas prerrogativas, fazer com que o auditor se sinta, com que a casa fique harmonizada e o auditor consiga se sentir confortável o suficiente para produzir ainda mais para a sociedade. Pelo auditor, pela auditar, pelo TCU, mas sim, ainda mais para a sociedade. Esse é o nosso propósito. Nós conseguimos, nós que somos auditores, nós conseguimos fazer um programa que reflita a realidade, os anseios, a necessidade do nosso curto prazo, para o nosso processo de 2 anos, nesse curto prazo que nós tivemos. Eu tenho certeza que conseguiremos, que venceremos e saibam todos, teremos muito trabalho. Serão 2 anos puxados, 2 anos difíceis, porque você que está nos ouvindo vai nos ajudar a partir de agora a votar na Chapa 2, nesse time que quer fazer diferente, nesse time que está entusiasmado, que está motivado a fazer mais pela nossa entidade. No final das contas, em síntese, na nossa gestão, a Auditar voltará a ser a palavra do auditor, a voz do auditor, e a Auditar será o propósito do auditor, e porque o propósito do auditor é auditar. Mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, e dia 5, atualize os dados, já entre no site, atualize seus dados, e dia 5, vote Chapa 2, vote na Chapa Inovar, Unir e Avançar. Um abraço a todos. Muito obrigado aos candidatos. Encerramos nosso debate agora, um debate em alto nível, com muito respeito, como eu falei, fair play total. Obrigado, é bom fazer parte de um grupo assim. Eu agradeço também à Comissão Eleitoral ter me confiado a mim essa condição. Peço desculpas aos associados aí, agradeço aos associados que assistiram, peço desculpas, sim. A gente tem realmente essas dificuldades no momento em casa, como a gente ouve falar, tá no mudo é uma das coisas mais faladas na pandemia. Então, agradeço a todos, muito obrigado. Estamos encerrando o debate e, como bem lembrou os candidatos, lembrou o Reginaldo Coutinho aí, por favor, compareçam às urnas, compareçam, votem na chapa que melhor atendeu os seus anseios. E para atualizar seus dados, podem mandar um e-mail, não esqueçam de atualizar a senha, recuperar a senha, se necessário, mandem um e-mail para secretaria@auditar.org.br. Muito obrigado e boa tarde a todos.